pessoal, bom, estamos aqui de novo, mais uma videoaula da Oficina de Produção Filosófica 1. Então, a gente está no momento da argumentação e conceito, né? E depois a gente vai ver já uma questão entrando para a área das letras mesmo, né? A área da produção de um bom texto, né? O que seria uma coerência, coesão, como é que é um texto claro, né? Um texto conciso e por aí vai. E no final, nas nossas últimas aulas, nas duas últimas aulas, a gente vai falar um pouco de oratória, né? Explanação de como seriam essas manifestações orais, né? Sempre pensando na questão formal, né? Numa apresentação formal na universidade, numa apresentação, numa defesa, né? de uma tese, né? De uma dissertação, ou mesmo de um TCC. Então, sempre pensando nessa apresentação de trabalhos, né? Uma coisa também que vocês vão ter que fazer no semestre que vem, né? Então, a gente já vai se preparando um pouco com a teoria para poder fazer isso de maneira efetiva, né? Então, já passando para a aula de hoje, a gente vai entrar, então, na argumentação em si, tá? Claro, ainda na aula de hoje, vou dizer para vocês que a gente ainda vai ver superficial, né? Nós estamos trabalhando pensando na análise, né, que vocês já fizeram. Depois a gente vai passar, que é a aula de hoje, para esse momento de analisar por cima, né, como se a gente estivesse olhando ainda essa construção argumentativa e olhando e tentando fazer de uma maneira dentro desses momentos aqui que a gente vai ver, dentro desses tipos de argumentação, a gente vai ver ainda superficialmente, tá? E depois, no final, né, na aula 6 ou aula 7, não, aula 5, a gente já vai entrar na argumentação mesmo, né? E fazer, então, um texto mais longo. Tá, então, como eu falei na aula de hoje, o que se espera de uma argumentação? Vamos começar primeiro localizando o texto, né? A argumentação, então, como eu já disse para vocês na outra aula, ela vem depois da introdução, né? E é ali no meio do texto. Se a gente vai falar de um artigo científico, né? De um artigo como esse da Stella Maris, a gente vai sempre lembrar que existe partes diferentes, né? Eu vou dar para vocês depois, só para a título mesmo de curiosidade, né? Algumas pessoas me perguntaram, como faz um artigo científico, quais são os parâmetros? Eu vou publicar alguma coisa para vocês, mas no semestre que vem, vocês parecem que ainda vão continuar comigo como professora, então a gente vai fazer pormenorizado um artigo científico, que é, na verdade, o trabalho final de vocês, né? O trabalho final de toda a faculdade. Então, eu vou publicar, só por curiosidade, mas no semestre que vem vocês vão ver isso mais efetivamente, digamos assim, né? Então, voltando aqui à argumentação, que é esse momento do texto, que é depois da introdução, que não existe, num artigo científico, como eu ia dizendo, não existe, então, um momento específico da argumentação, tá? Só se sabe que é depois da introdução. Claro, se a gente está falando de um texto filosófico, todo momento é um momento de convencimento ao leitor, né? Convencimento do leitor. Então, para isso serve a argumentação. Então, olhando aí, o que a gente espera, na verdade, de uma boa argumentação? A gente espera uma apresentação clara da tese, né? A tese, sempre lembrando aquelas pessoas que eu fui nos polos, né? Que a gente fez uma espécie de workshop pensando o que era uma tese. A tese, então, é aquilo que você defende, né? E então essa apresentação clara, a seleção dos argumentos que a defendem, né? Encadeamento de ideias, ou seja, novas informações a cada parágrafo. Claro que um artigo científico, vocês vão continuar com o mesmo assunto, mas
retomando falas anteriores, né? Sempre coerência com o que foi apresentado anteriormente, naturalmente, né? Evitar repetições e saltos temáticos. Esse é um ponto muito importante, porque dos textos que a gente tem lido, né, eu e o tutor, o que tem acontecido? Principalmente na resenha, isso aconteceu bastante com as pessoas que escreveram. Muitas vezes, na resenha, por exemplo, vocês estavam falando de da página 7 do livro, e de repente saltaram para 18 e 17, eu acho, né? E finalizaram o texto. Ou seja, o leitor leu aquilo e ficou com a impressão, ficou perdido, né? Então a gente tem sempre que lembrar que existe uma sequência lógica, né, de pensamento. Como eu disse um pouco na última aula, existe uma sequência. A gente precisa pensar no nosso texto enquanto leitor também, né? Será que o leitor vai entender aquilo? Eu não vou entregar um texto, o que eu senti na resenha. Muita gente entregou por entregar, né? Eu vou entregar porque vale ponto, né? Isso é muito grave, porque apesar da pontuação e tal ser um pouco abaixo, vocês não treinam o que está sendo pedido aqui, né? Esses saltos temáticos, a gente nota claramente, por exemplo, que algumas pessoas não tiveram ou tempo de fazer, né? Ou não dedicaram o tempo necessário para a escritura da resenha. Ou simplesmente fizeram assim por fazer, sabe? Então isso é muito grave quando a gente lê um texto, principalmente de uma pessoa que estuda filosofia, né? Que, como eu disse na aula anterior, é a pessoa que mais precisa do texto escrito como seu material, né, de trabalho. Então, não ter cuidado com esse material, tá? Então, essas repetições e saltos temáticos, sempre notar se repetiu palavra no texto, né? Se tem, né? Tem gente que tem mania de seja, ou seja, né? Na fala é uma coisa, a gente fala, né? As pessoas talvez não percebam, ou passe, né, batido, como a gente chama, mas num texto tá escrito, né? Tá registrado, que tá várias vezes. Tem gente que bota hora, né? Tem um texto que tem um parágrafo, tem 4 vezes a expressão hora, né? Hora é uma expressão muito legal, mas não dá para usar toda hora, né? Não dá para usar a cada frase. Então, notar bem essas repetições, ler o texto, revisar, tá? E, naturalmente, ter congruência, né? As informações do texto tem que ter um pouco de congruência com a realidade. Nesse caso aqui da realidade, a gente está pensando num texto, não um texto filosófico, mas um texto, quando a gente vai escrever um texto de jornal, né? Um texto para uma revista. Então, mais nesse sentido, tá? Em alguns exemplos a gente vai ver essa linha de pensamento, tá? Precisão vocabular. A precisão vocabular, pessoal, alguém me perguntou, não sei escrever, não tenho palavras para escrever, eu não sei o que usar. Me dá aí uma cartilha de palavras. Pessoal, primeiro, o que vocês podem usar, não existe uma cartilha de palavras. O que eu posso dizer que é uma cartilha de palavras é um dicionário. E um dicionário a gente vai usar não muito para essa situação. O que eu acho legal que vocês podem usar nessa situação para achar uma precisão vocabular, ou seja, palavras que colaborem para aquela formalidade do texto, é um dicionário de sinônimos, tá? Eu coloquei, vai ser publicado agora junto com essa aula, também um dicionário de sinônimos online, que vocês podem usar. Já usei a palavra hora. Eu vou lá no dicionário de sinônimos e localizo essa palavra. Vejo qual é uma palavra equivalente que eu possa não repetir essa palavra, né? Eu utilizo muitas pessoas utilizam, tá? Esse dicionário de sinônimos.
Então, é uma coisa interessante que vocês podem utilizar. Claro, nesse dicionário de sinônimos, como é um dicionário que está disponível na internet, não é um dicionário muito rebuscado, né? O que eu indico para vocês? Que vocês não coloquem aleatoriamente uma palavra que está ali. Verifiquem a sua significação, porque depois isso pode ser que não seja o mesmo significado. Então, é sempre bom averiguar. Como eu disse para vocês, na primeira aula ainda, o texto, gente, ele é um tecido nobre, né? Um tecido muito nobre, que é feito com fios, né? Se vocês vejam, por exemplo, um tecido ruim, se a gente lava, né? Ele encolhe, ele fica ruim, rasga, né? Então, o nosso texto ele tem que ser feito de tecidos nobres, para que ele não se rasgue, se danifique, né? Para que o leitor olhe, né? Por exemplo, um tricô mal feito, já viram? Ficam os buracos, fica, né? Dá para ver o defeito, tá? A mesma coisa no texto, né? As palavras são essas linhas que são entrelaçadas, tá? Né? Os conectores, as conjunções, são essas linhas que entrelaçam o texto. E essas linhas precisam ser bem entrelaçadas, tá? Porque desse entrelaço a gente nota, né? Como um tricô. Se ele está mal entrelaçado, a gente vê. E o leitor nota, né? Principalmente, que é o nosso... Eu costumo dizer para os alunos que o leitor é o nosso principal cliente, né? A gente precisa vender o nosso tecido, né? Nossa produção para ele, tá? Então, essa precisão vocabular, o que eu indico fortemente é esse dicionário de sinônimos. Então, pensando então nesse slide, tudo isso a gente espera de uma argumentação, uma boa argumentação, naturalmente, tá? Mas o que é um texto argumentativo? A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente ainda não entrou... A gente falou da argumentação filosófica. Na verdade, a gente falou da dissertação filosófica, não da argumentação filosófica, né? A gente nomeou um texto filosófico, nomeou um texto de caráter filosófico, mas a gente não entrou na argumentação em si, né? Nesse momento do texto filosófico, nesse momento do texto, tá? Então, a gente pode ver no próprio aí, eu coloquei uma definição, vocês vão ver depois lá no publicado, tem as referências embaixo, uma definição um pouco superficial, né? Para a gente tentar entender mesmo. Um texto argumentativo, então, o que ele tem, tá? Assim, falando mesmo bem superficial, bem simples, para que vocês entendam. Ele tem que ter uma tese, ou seja, um ponto de vista que é bastante marcado. Muitas pessoas fizeram muito bem a análise da professora Estela Maris, localizando esses problemas, né? Localizando esse problema levantado. Então, aquele problema levantado pela professora Estela Maris é a tese. É a tese que ela encontrou, tá? É o que ela quer definir, né? Então, nesse texto argumentativo, então, né, nesse momento da argumentação, a gente vai ter que ter essa defesa dessa tese, né? Ou seja, isso que ela levantou lá para nós, a defesa da tese através do discurso com a intenção sempre de convencimento. Claro, isso muito velado pela construção entre conectivos e entre os dados, né? Bem entrelaçado por essa argumentação. Então, a argumentação, eu vou ler aí, usa dados, exemplos, citações, comparações e principalmente o raciocínio lógico. Claro, pessoal, isso aqui a gente pensando ainda um pouco superficialmente, tá? Pensando num texto argumentativo básico, tá? A gente precisa primeiro saber o básico. Na aula que vem, a gente já vai fazer
vai aprofundar isso aqui. Por isso que a gente precisa aprender bem nessa aula 4, tá? E, claro, a autoria, né? Ser autor e autora das próprias ideias, o que você já tem tentado fazer na resenha um pouquinho, né? Sendo crítico, e vocês fizeram também um pouquinho nesse último análise, né? Comentando um pouco do texto lá, na construção argumentativa da professora Estela Maris. Então, muito bom. Você já tem essa ideia, né? Ser autor e autora das próprias ideias e ser capaz de construir, então, essa argumentação, sem apoiar-se no senso comum. Claro, pensando sempre num texto argumentativo básico, ok? Então, a gente vai passar agora para alguns tipos de argumentação, tá? Lembrando novamente, argumentação básica, tá? Não são estratégias, não é receita de bolo, tá, pessoal? Isso é interessante dizer que não existe receita, né? Tu faz assim, que vai sair um texto assim. Não existe, tá? O que existe é estratégias e que vocês, por meio dessas estratégias, conseguem, então, fazer um texto melhor, tá? Mas, de novo, eu falo, como em todas as aulas, para vocês fazerem um bom texto, só lendo, lendo, lendo. E não é ler por ler, não é ler um jornal, né, uma revista. É ler textos, analisar, fazer resenha, fazer resumo desses textos. Então, né, encontrar palavras-chave, todos esses momentos, tá? Assim, é uma boa leitura. Então, vamos passar para esses tipos de argumentação. Bom, vocês podem utilizar largamente esses exemplos, como vocês vão ver na próxima tarefa. A gente vai fazer vai treinar um pouco esses argumentos, tá? Mas vamos falar, então, quais os tipos que a gente pode usar. Bom, a citação, que é largamente usada por nós, pesquisadores, né? Por vocês, pesquisadores, professores, né? Filósofos, que é citação, que seria uma espécie de autoridade sobre o assunto, né? Por exemplo, o professor Estela Maris estava com um problema, levantou um problema no texto do Foucault, né? Localizou uma situação e usou do próprio Foucault para tentar desenhar, né? Delinear esse texto, claro, por meio das citações dele mesmo. Comprovação, né, que é uma informação comprovável por meio da observação da experiência, né? A gente já falou um pouquinho da comprovação, acho que na aula passada. Também a gente pode usar como comprovação textos de outros autores, né? E fazer uma paráfrase, né? O que é uma paráfrase? Falar sobre, né? Tentar fazer um resumo com as suas palavras do texto já escrito, né? E claro, com a devida referência. Pode ser um tipo de comprovação. Raciocínio lógico eu sempre gosto de lembrar, porque você precisa sempre estabelecer uma linha para o seu leitor, né? Que é que eu gosto de chamar, que é a relação de causa e consequência do problema identificado na tese. Ou seja, vocês precisam delinear uma sequência lógica de argumentação também, né? Há também a comparação, que pelo nome já está dizendo, né? Que é dentro do mesmo assunto, né? Em situações semelhantes, né? Por exemplo, se vocês vão escrever um artigo científico, vocês podem trazer um argumento, né, do Nietzsche, vocês já estão estudando, né? Nietzsche e Foucault tem uma linha, vocês podem localizar essa linha e trazer para o texto, né? Ou então, ideias semelhantes ou completamente opostas, né? Para estabelecer assim um contraste. Que aí a gente já vai entrar um pouquinho na contra-argumentação, que são argumentos contrários à tese do texto, com o intuito de refutá-los, ou seja, de desmontá-los em favor de um ponto de vista.
Tá? Isso também é muito utilizado nos textos filosóficos, naturalmente. Né? Trazer um argumento que quebra aquele argumento inicial e aí assim você retoma o seu argumento. Né? A gente vai ver, tem um exemplo aí postado, tá? Então, quando vocês virem esses pontos, tentem olhar no texto, nesses exemplos lá que foram publicados, tá? Esse exemplo de argumentação. Ok? Bom, então passando para a citação, que a gente vai agora comentar cada um desses, tá? Citação, comprovação, raciocínio lógico, comparação e contra-argumentação. Claro, de novo, eu gosto de lembrar que é uma argumentação básica, tá? De um texto. Então, citação. Tem um exemplo aí, por exemplo, como afirma, né? A gente sempre começa assim, segundo, né? Muitos de vocês já usaram essa situação. Em seu livro, A Violência e o Sagrado, a violência é de todos, está em todos. Certamente, se a sociedade se vale da violência para punir os violentos, a mensagem que passa é muito clara. Há uma violência que é aceitável, talvez até mesmo desejável, da qual não se pretende abrir mão. Então, qual que é o tema? Aí, é violência em sociedade, a revolta contra o sistema e a justiça com as próprias mãos. Esse seria o tema. E quais foram as possíveis teses levantadas? Que a violência faz parte da sociedade, o que justifica o uso da força para fazer justiça com as próprias mãos. Uma outra tese, a ineficiência do sistema leva as pessoas a assumirem sua natureza violenta. Tá? São duas teses que eu posso retirar desse escrito aí, tá? Passando para o próximo ponto dessa nossa argumentação, a gente pode dizer da comprovação, tá? Comprovação são dados que a gente coloca no texto que vocês podem também utilizar para corroborar essa construção argumentativa. Né? Aí tá bem claro, né? São dados mesmo, né? Vocês que estão estudando educação, né? Estão fazendo texto sobre educação também, é interessante colocar dados, né? Segundo os dados do IBGE de 2001, 59% da população brasileira que declara ter uma atividade remunerada ganha, no máximo, o piso salarial oferecido pelo crime. Dos traficantes ouvidos na pesquisa, 25% receberam mais de R$2.000. Já na população brasileira, essa taxa não ultrapassa 6%. Então, qual que é o tema claro aí dessa construção? Tráfico de drogas e emprego regularizado. As dificuldades de acabar com esse mal. Esse é o tema claro. As possíveis teses que podem ser levantadas só desse trecho. O combate contra o tráfico de drogas é dificultado pelas suas facilidades. E o tráfico de drogas é um problema difícil de ser combatido. Então, essas são teses, né? A partir desse momento, se eu penso em tráfico de drogas é um problema difícil de ser combatido, eu tenho que me reunir de diversos argumentos que corroborem a essa afirmação, tá? Então, essa é a comprovação, né, com dados. A gente pensa também que tem a comprovação, isso a gente vai estudar um pouquinho mais na aula que vem também, mas eu vou já pincelar para vocês, que é a comprovação por meio de senso comum ou consenso, tá? Que na filosofia, num texto filosófico, a gente tenta usar bem menos, tá? Mas eu vou citar de qualquer forma. Bom, o exemplo tá aí. Por ocasião da Copa do Mundo, o país inteiro exala um clima de ufanismo. As janelas ficam repletas de bandeiras nacionais e o asfalto fica coberto de figuras, logotipos e frases sugestivas. Pra frente, Brasil! Né? Todo brasileiro se torna técnico de seleção. A equipe só será campeã se os ídolos de cada um forem escalados. Bom, o que aconteceu nesse texto? O que é um senso comum aí? A gente sabe que isso acontece, né, na Copa do Mundo. A gente sabe que bandeiras são erguidas, né? Que o asfalto fica assim, de fato, né? Então, isso
seria esse chamado, não é uma palavra muito legal até de usar, mas seria esse senso comum aí, entre aspas, tá? Qual seria o tema? Né? Que a gente tem um nacionalismo com data marcada. O Brasil e a Copa do Mundo, exaltação do país, acontece apenas durante o futebol? Pergunta, né? Quais são as teses, então, levantadas segundo esses exemplos? Bom, eu posso dizer que a Copa do Mundo inspira um nacionalismo brasileiro. Posso dizer também que o brasileiro é um nacionalista de ocasião, ou seja, uma vez que enaltece o país só durante a Copa, mas passa os outros anos criticando-o. Né? Essa tese, então, claro, naturalmente exigiria outros argumentos. Tá? Então, voltando lá para as nossas linhas que eu disse para vocês, bom, o raciocínio lógico, que seria então a causa, a consequência, que a gente já falou lá no primeiro, a gente tem um exemplo aí. Um fenômeno comum que ocorre em centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre também posso dizer, é a chegada de imigrantes. Sua origem não é somente dos estados do norte, mas principalmente das cidades interioranas do mesmo estado. Atraídos pela ilusão do progresso e do enriquecimento, sem uma suficiente escolaridade, sequer profissão e, consequentemente, sem condições financeiras, acabam marginalizados debaixo de pontes, viadutos nas esquinas e favelas, engrossando o número de indigentes e sujeitando-se, não raro, à exploração e à violência. Bom, o tema, então, claramente, é a migração para grandes centros urbanos. E a tese, a migração para centros urbanos sem as devidas condições, pode causar consequências ao imigrante iludindo pela ideia do progresso. Tá? Isso aí a gente pensa no imigrante no geral, né? A gente está com a crise migratória, que é um tema bastante pertinente aí para todos, né? Não só no Brasil, a crise migratória interna, mas a crise migratória transnacional, né? Que a gente pode dizer entre países. Então, trouxe também um outro exemplo de raciocínio lógico, que de causa e consequência, que a gente pode dizer, né? Isso também é bem conhecido de vocês, sabe-se que a sensação de prazer, a liberdade e a descontração são valores próprios do ser humano. Isso aí é o chamado tópico frasal, né? Aquela frase de impacto que a gente coloca no início do texto. Nem todos conseguem conquistá-los com naturalidade e têm de recorrer, muitas vezes, a artifícios perigosos. O álcool e o tóxico, né? Tóxico aqui, a gente pensa em drogas, né, no caso, são dos mais apropriados, né, os mais apropriados para esse fim. Embora os jovens sejam particularmente alegres e descontraídos, iludidos por valores estereotipados que os levam a sentir-se como adultos, ou ainda pela ação interesseira, exploradora de manipuladores de bebidas e drogas, que acontece bastante, né, em festas, acabam adotando como hábito, tornando-se dependentes, cometendo excessos e contribuindo para a delinquência juvenil. Então, o tema aí é claro, drogas, álcool e excesso da juventude. Possível tese, então, o jovem hoje não sabe controlar o uso do álcool e outras drogas, então rola aí um abuso. Tá? Então, esse tema aí também é bastante, essa tese, então, também pode ser levantada, depreendida desse exemplo, tá? Então, vamos falar da comparação, que seria a oposição. Existem outros tipos de comparação, vocês vão ver aí, tá? Olhem aí um exemplo. Enquanto países como a Inglaterra e o Canadá têm leis que protegem as crianças da exposição ao sexo e à violência na televisão, no Brasil não há nenhum controle eletivo sobre a programação. Não é de surpreender que muitos brasileiros estejam defendendo alguma forma de censura sobre a TV aberta. Bom, tema: censura na TV aberta ou a criança e a televisão? Qual a responsabilidade das emissoras? E as teses depreendidas, então, dessa temática: deve haver controle sobre a programação na TV aberta, né? Ponto, né? Uma afirmação. A televisão: claro que as teses, lembrando sempre, não podem ser perguntas, são sempre afirmações, né? Para você defender, não pode ter dúvida, você defende aquilo. A televisão brasileira não oferece qualidade em toda a sua programação, expondo as crianças a temas inadequados à sua idade. Esse seria uma oposição. Né?
Oposição também, a gente vê no próximo, que é um exemplo bastante recorrente, né, de comparar países, situação entre países. Por exemplo, atualmente no Brasil e no Chile, fervilham movimentações por direitos sociais, enquanto em nosso país vizinho, estudantes vão às ruas pela melhoria do ensino público, que já é bom. Aqui, ainda se busca o direito a condições mínimas de saúde, educação e segurança. Tema. Então, manifestações populares e direitos sociais, ou pode ser outro tema, os problemas da educação no Brasil. Claro que os problemas da educação no Brasil exigiriam, então, outros argumentos voltados para a questão da educação, né, para manter, então, a fidelidade do tema, né, aquele famoso não fugir ao tema. E as possíveis teses dessa colocação, eu posso dizer que, apesar das manifestações, o país ainda não oferece as condições mínimas para a qualidade de vida da população, né? E outra seria, a educação no Brasil ainda encontra-se em condições precárias e o país precisa alcançar o mínimo de condições para que o problema possa ser melhorado. E a gente também, como comparação, então, tem essa de oposição e uma outra que eu posso chamar de semelhança, que é, então, a tentativa de equiparar uma situação e outra, né? A gente vê de novo aí. Cada sistema tem seus indicadores. A Inglaterra, os Estados Unidos, por exemplo, tem dinheiro sobrando e, claro, uma bolsa de valores respeitável. Mas quando o assunto é futebol, o Brasil não perde para ninguém, ou melhor, iguala-se à Inglaterra. Os países não sentem inveja da torcida inglesa e vice-versa. Inglaterra, porque a Inglaterra fundou o futebol, então tem esse interno aí, essa ideia interna aí. Tá? Tema: Copa do Mundo é torcida brasileira, que foi um tema bastante discutido, inclusive na filosofia, por todo ano passado, né? Ano retrasado. Possíveis teses. O futebol do Brasil possui uma forte torcida e é admirável. Então aí, na verdade, esse seria o início, esse textinho seria o início de uma argumentação, né? De uma movimentação. E a torcida brasileira é uma das maiores e mais respeitáveis no futebol. E daí ele vai continuar argumentando naturalmente, tá? Então, por último, a gente vai falar da contra-argumentação, que também, como eu disse no início, ela a gente está vendo de maneira superficial, a gente está vendo ainda, né, dando aquele olhar por cima, né, não está olhando dentro dessa argumentação, né, por dentro, né. Então, a gente vai ver só o básico, né, e depois na outra aula a gente já vai, depois que vocês fizerem todos os exercícios, todas as tarefas, vocês vão ver isso um pouco mais, né, pormenorizado. Tá, então o primeiro exemplo tá aí. Tema, vestibular, o mal necessário, né? Quando tinha no Rio Grande do Sul não tem vestibular, então... Quer dizer, tem na URGS, né? Mas é nem hoje, aqui pelo menos na UFPEL. Tese. O vestibular privilegia os candidatos pertencentes às classes mais favorecidas economicamente. Não mais, né? Eu acho que agora tem... Eu tirei de um livro, esse livro tá aí, né? Vocês vão ver, depois que vocês baixarem os slides, vocês vão ver lá o livro. Então, de repente, já não está mais de acordo com as ideias, mas eu coloquei aí só para a gente ver a construção, como é feita, tá? Um argumento contrário, que seria essa contra-argumentação, posso dizer que a implementação de cotas sociais, então aí já foi implementado, torna o vestibular mais igualitário, oferecendo condições mais justas de ingresso à universidade para as classes econômicas menos privilegiadas. Então, seria uma contra-argumentação. Contrário à tese. Um contra-argumento. Mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado para candidatos de condições economicamente inferiores, vocês viram, tem um argumento que favorece a tese, né? E tem um outro que é contra. Tá, mesmo que o acesso à universidade fosse facilitado, então, para candidatos de condição econômica inferior, o problema não seria resolvido, pois a falta de um aprendizado sólido no fundamental e no médio comprometeria o ritmo do curso superior. Bom,
isso é uma opinião do autor, né, que está dizendo que não adiantaria a implementação das cotas sociais na situação, né. E aí depois, como é um contra-argumento, vocês teriam que continuar, porque essa é uma fala bastante pertinente, porque muita gente defende o não uso das cotas tem essa fala. Então, seria uma construção que vocês teriam que fazer, né, para tentar defender, né? Tem gente que fala compensação histórica, né, no caso dos negros. Então, seria uma argumentação que deveria ser feita a partir disso, tá? Vamos ver um outro exemplo de contra-argumentação, que é também um tema bastante... Eu coloquei temas né, que rolam no nosso ideal aí, na nossa sociedade, como, por exemplo, a discriminação do aborto, né? Bom, uma tese que pode ser levantada, que muita gente defende, ou que pode ser o contrário também, que o aborto não deve ser descriminalizado. E posso fazer o contrário também. Mas, nesse caso, não deve ser. O que poderia... O argumento contrário à tese seria: o aborto é uma solução para a gravidez indesejada, evitando que a criança nasça em meio aos problemas familiares, sem ter a devida orientação de pais que realmente quiseram concebê-la. Contra-argumento: o aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada, porém existem soluções melhores e mais eficazes como a prevenção e os métodos anticonceptivos. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que retirar a vida de um nascituro. Vocês viram que aqui a gente está pensando sempre na opinião, né? Na argumentação baseada na opinião. A gente vai ver na aula que vem as contra-argumentações. Aqui, por exemplo, é um texto baseado na criticidade, né? De um texto filosófico, ele tem uma diferença na contra-argumentação. A gente não vai usar a opinião dessa maneira, tá? Só para que vocês saibam um pouquinho as diferenças, tá? Como eu disse para vocês, hoje a gente está vendo o basicão de um texto argumentativo, né? O que vocês vão ter que fazer, como tem que fazer, tá? E de que maneira é feito. A gente vai trabalhar esse texto, depois a gente vai aprofundar no caso da argumentação filosófica, que é um pouquinho mais elaborado, tá? Mas vamos ver o último exemplo que eu dou para vocês de contra-argumentação, que seria também da discriminação do aborto, mas de maneira de um outro tipo de elaboração, tá? Repito, não é opinião minha, eu estou só dizendo os exemplos, né? Não é para ser polêmico aqui. Tema. Então, a descriminalização do aborto seria o contrário do anterior, né? O anterior dizia que o aborto não deve ser descriminalizado. Repito, não é a opinião minha, tá? E assim como não tem opinião minha no próximo também, tá? A gente pode conversar depois na aula presencial e tal sobre isso, mas por enquanto vamos se deter ao texto, tá? Bom, no primeiro a gente viu que deve ser criminalizado e nesse não deve. Então vamos ver. O tema, de novo, é que o aborto não deve ser criminalizado. A tese, então, é essa, né, que o aborto deve ser descriminalizado. Qual seria o argumento contrário à tese? O aborto realmente pode parecer uma solução para a gravidez indesejada. Vejam que é o mesmo argumento. Porém, existem soluções melhores e mais eficazes, como a prevenção e os métodos anticoncepcionais. É muito melhor se prevenir com responsabilidade do que retirar a vida de nascituro. Entenderam? É o contrário do outro. E qual seria o contra-argumento a isso, tá? Contra-argumento pensando no anterior, tá? Os métodos contraceptivos, embora ainda bastante difundidos, não são de fácil acesso a toda a população. De fato, né? Além da falta de instrução de camadas econômicas mais baixas da população, uma vez que o Estado nem sempre consegue orientar toda a sociedade, usando a criminalização como método ineficiente para a prevenção, já que isso não diminui o índice de abortos no país e só aumenta a taxa de mortalidade das mulheres que o praticam. Bom, eu agradeço quem ouviu até aqui, né?
Agradeço e boa noite, né, para vocês, boa tarde, né, não sei que hora vocês estão vendo, bom dia, tá? Obrigada.